Finalmente chegou o dia da gente falar sobre as cartelas de coloração pessoal. Você já sabe o que é coloração pessoal? Já conhece? Ainda não? Então fica aqui que hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Todas as cartelas de coloração pessoal, vou te contar um pouco do que caracteriza cada uma delas. Esse é o Colorindo Estilo, um novo quadro da Tríade do Estilo, em parceria com a Faculdade da Costura. Você conhece a Faculdade da Costura? É uma escola com vários cursos profissionalizantes na área da moda. Se você gosta desse assunto, entre em contato com eles nas redes sociais e também através do site. Agora bora lá? Todas as cores, elas possuem algumas características. Para a coloração pessoal, a gente utiliza 3 tipos de características. A gente tem a temperatura, a gente tem a intensidade e a gente tem a profundidade. Antes de entrar certinho na cartela, eu preciso contar para vocês um pouquinho do que é cada uma delas. A temperatura, ela é usada para identificar quais são as cores quentes e quais são as cores frias. As cores quentes, elas são caracterizadas pela adição do amarelo, enquanto as cores frias, elas são caracterizadas pela adição do azul. Nós também temos a intensidade. A intensidade, ela representa a saturação que aquela cor tem. Nós temos 2 opções. Nós temos as cores brilhantes e as cores suaves. Essa nomenclatura geralmente é usada para as cores dentro da coloração pessoal. A gente também tem alguns outros termos que elas podem ser chamadas. Por exemplo, as cores intensas, elas podem ser chamadas de cores intensas, de cores brilhantes, de cores puras. As cores suaves, elas também são chamadas de cores opacas, porque elas possuem um pigmento cinza nela, então é isso que deixa ela mais suave. Nós também temos a profundidade. A profundidade, ela representa a luminosidade daquela cor. Então nós temos as cores claras e nós temos as cores escuras. As cores claras são aquelas cores que possuem o pigmento branco. Quando a gente pega as cores vivas e adiciona um pigmento branco, fazendo com que elas se tornem cores claras. Enquanto as cores escuras, a gente adiciona o pigmento preto para escurecer. No último vídeo, a gente comentou sobre o método sazonal expandido, que é o método que a gente utiliza para identificar quais são as cartelas de coloração pessoal hoje em dia aqui no Brasil. Então nós temos um total de 12 cartelas, 3 outonos, 3 invernos, 3 primaveras e 3 verões. Cada uma delas tem algumas características diferentes. E agora eu vou começar pelo verão. A tipo do verão, na temperatura, ela é fria, na intensidade ela é suave e na profundidade ela é clara. O verão, ele é representado por tons mais arroxeados, tons mais azulados, tons mais frios. Tem uma pegada em tons pastéis. Nós temos 3 verões. Então a gente tem o verão claro, a gente tem o verão frio e a gente tem o verão suave. Cada pessoa, ela reage ao tecido de uma forma diferente. A gente tem 12 cartelas e cada uma dessas cartelas, ela é representada por uma característica principal diferente. Todo verão, ele precisa ser suave, ele precisa ser claro e ele precisa ser frio. Isso não vai mudar entre elas. O que vai mudar é a característica principal. Quando a gente analisa, a gente descobre a característica principal da pessoa. E a pessoa, ela pode ter 3 características principais. Temperatura, você pode ter como característica principal a intensidade ou a profundidade. Isso a gente só descobre depois que finaliza a sua cartela. Enquanto a gente está passando os tecidos, a gente pode observar, porque provavelmente a sua característica principal vai ser o ponto de maior reação ali quando você estiver passando, porque a gente passa os tecidos isolados de temperatura, de intensidade, de profundidade, depois a gente entra com os da cartela. Então, ali no momento que você estiver passando os tecidos da tip, às vezes você vai identificar que um deles vai dar mais reação na sua pele. Provavelmente essa vai ser a característica principal, mas você ainda precisa esperar para poder entender só depois que você finaliza e descobre a cartela final. Durante a coloração a gente observa alguns pontos, né? E no final a gente entende qual que é a sua característica principal. Então no verão frio, a característica principal vai ser a temperatura. Então o que isso quer dizer? Que uma cor ser quente ou fria, às vezes vai impactar mais para essa pessoa do que ser uma cor clara ou escura ou uma cor mais ou menos acinzentada. Se você utilizar um laranja, às vezes você não vai se sentir tão bem quanto você usando um azul. Vou deixar aqui para vocês a cartela do verão frio.
Nós também temos o verão suave. O verão suave, a característica principal dele vai ser a intensidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as cores acinzentadas vão ser melhor do que as cores mais puras, mais vivas. Então, dê preferência para utilizar cores opacas. Eu vou deixar a cartela do verão suave para vocês conseguirem entender um pouquinho o que eu quis dizer com essa questão das cores suaves. E nós também temos o verão claro. O verão claro, a característica principal vai ser a profundidade, ou seja, se a cor é clara ou a cor é escura. E eu vou deixar aqui para vocês agora as 3 cartelas de verões para você conseguir comparar e entender um pouquinho o que eu quis dizer em relação a elas. Todos esses elementos, todas essas cores, elas não precisam ser tragas só para roupa, tá, gente? Você pode trazer para tons de maquiagem, você pode trazer para unhas, você pode trazer para batons, você pode trazer para roupa, para sapato, para acessórios, para o que você preferir. Geralmente, tudo que está próximo ao rosto é melhor você utilizar as cores da sua paleta, porque elas estão ali muito próximas, então elas reagem muito bem. Você às vezes usar, por exemplo, uma coisa fora da sua paleta, é melhor você colocar uma calça ao invés de uma blusa, porque a blusa está muito próxima ao seu rosto, então reage muito mais. Vamos falar do inverno agora? Enquanto o verão precisava ser frio, claro e suave, o inverno ele também vai ser frio, mas ele vai ter características diferentes. O inverno ele vai ser frio, brilhante e escuro. Todas as cores vão ser mais vivas, vão ser mais escuras e também vão ser frias. Na subdivisão das cartelas, nós temos o inverno frio, nós temos o inverno brilhante e nós temos o inverno escuro. O inverno frio, ele vai ter a característica principal, a temperatura. Você vai observar, durante essas 3 cartelas que eu te falei, a diferença que ela tem do verão. É muito diferente. Todas as cores do verão eram de fato claras, mais suaves e também frias, enquanto a do inverno vão ser mais escuras e mais brilhantes. Vou deixar a cartela para vocês conferirem. A gente também tem o inverno brilhante. O inverno brilhante, então, a intensidade vai ser a característica principal. As cores são bem mais vivas e também vão ser escuras e frias. Essa característica não vai mudar. Vou deixar a cartela para vocês conferirem. E o último inverno, a gente tem o inverno escuro. O inverno escuro, a característica principal dele é a profundidade. Então vão ser cores bem mais escuras. O inverno escuro é a cartela mais escura que a gente tem. Vou deixar as cores do inverno escuro e das outras cartelas do lado para você poder comparar. Se de um lado a gente tinha as cores frias, do outro a gente tem as cores quentes. As cores quentes são aquelas cores com pigmento amarelo. Todas aquelas cores que você vê que tem um amarelinho de fundo, elas são quentes. Quer uma curiosidade? O laranja é uma cor que só existe na cartela quente. A única cor que só existe na cartela quente. Porque todas as outras você vai ter em todas as cartelas. Você vai ter diferença de tonalidade, você vai observar que as cores ali vão ser diferentes, mas que todas as cores existem em todos. O laranja é a única exceção, porque o laranja ele é a junção de 2 cores quentes, então não tem como a gente levar para a cartela fria, porque a partir do momento que a gente adiciona azul dentro de um laranja, ele se torna um marrom. Vamos falar então do outono? A tipo do outono já vai ser quente, suave e escura. Também temos 3 subdivisões dentro dessa cartela. Nós temos o outono quente, a gente tem o outono suave e a gente tem o outono escuro. No outono quente, a característica principal vai ser a temperatura. Pode observar que nessa cartela as cores são bem mais quentes. Você consegue ver essa diferença. Eu vou colocar no final desse vídeo todas elas para você poder comparar, mas agora, quando você lembra do inverno e do verão, que a gente já passou,
você consegue visualizar que essas cores são bem mais quentes. Vou deixar a cartela aqui para vocês. No outono escuro, a característica principal é a profundidade. Você consegue enxergar que são cores mais quentes, mas que em comparação ao outro outono que a gente viu, são cores bem mais escuras mesmo. E por fim, a gente tem o outono suave. Você pode observar que entre os 3 outonos, o outono suave ele é o outono mais claro. A sua característica principal é a intensidade e você vai ver que mesmo sendo cores escuras, quentes, são cores mais claras do que as outras que a gente acabou de ver. Então você consegue visualizar essa adição do branco. A última cartela que nós temos é a cartela da primavera. A tipo da primavera é quente, clara e brilhante. E dentro das subdivisões, nós temos primavera clara, primavera quente e primavera brilhante, que no caso é a minha. Vamos começar na primavera quente. Primavera quente, a característica principal dela é a temperatura. E você vai observar que quando a gente fala de primavera, a gente fala de cores vivas. A gente fala das cores puras. A primavera quente é aquela, sabe aquelas cores que a gente aprende na infância? Quando a gente pensa num verde, quando a gente pensa num vermelho, quando a gente pensa no amarelo, imediatamente vem esses tons na sua cabeça. Na maioria das pessoas, pelo menos. Porque são aquelas cores que a gente aprende lá na nossa infância, lá no primário. Aqui você observa que comparado com o outono, são cores claras e cores mais vivas. Todas duas eram quentes, mas são cores claras e vivas, enquanto o outono são cores escuras e mais suaves. Um pouco diferente do inverno e do verão, porque o inverno e o verão são frios, mas enquanto uma é clara e suave, o outro é brilhante e escuro. Depois da primavera quente, vem a primavera brilhante. A primavera brilhante, a característica principal dela é a intensidade. Então, as cores precisam ser vivas, brilhantes. Vou deixar a cartela para vocês conseguirem ver um pouquinho dessa cor. Nós também temos a primavera clara. A primavera clara, a característica principal dela vai ser a profundidade. Então, são cores quentes, claras e cores também que são mais suaves. Vou deixar as 3 primaveras aqui para você conseguir observar. Todos esses elementos das cartelas que a gente citou, das cores, elas não necessariamente precisam ser usadas só nas roupas. Você pode usar ela em diversos casos. Você pode usar ela como sapato, como bolso, como acessório, como roupa, como maquiagem e tudo isso. Vou deixar também todas as cartelas uma do lado da outra para você conseguir visualizar isso tudo que a gente acabou de falar. Esse foi o maior vídeo até agora, porque a gente abordou todas as 12 cartelas. No próximo vídeo, a gente já vai fazer uma análise de coloração. Como será que vai ser esse processo? Eu te espero!